Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, bora lá então para mais uma aulinha. Como eu falei ontem para vocês, hoje eu vou passar um trabalhinho. Então, vamos para lá. Arquitetura das pirâmides, a Pampulha. Então, nós vamos trabalhar um pouco de arquitetura. A Pampulha é esse lugar aqui, gente. A arquitetura, então, ela por si só, ela já é considerada um tipo de escultura. Ela tem o seu jeito particular, então, de manifestar a sua linguagem, da sua forma, como o statuary architecture, que é a oh, Jesus, é a escultura, né? A arquitetura de escultura. Isso é algo então, que nem todas as pessoas compreendem essa semelhança entre a arquitetura e a escultura. O termo, então, arquitetura escultural, que é esse termo aqui, que a prof não soube ler em inglês, surgiu por volta dos anos 50. Então, ele servia para quê? Para descrever o trabalho dos profissionais, que certos profissionais, então, estavam desenvolvendo ao longo da história, como o Anthony Gaudi, o Santiago Calatrava, o Frank Azar, o Daniel. Estes, então, são basicamente projetistas que constroem edificações de visual não comuns, que provocam estranheza ou a surpresa nos observadores, como este edifício aqui. Esse é uma escultura moderna, né? O termo escultura, então, ele foi utilizado por criativos de todas as áreas diferentes, sempre se referindo às obras ícones de sua profissão. A Torre Eiffel, por exemplo, ela muitas vezes foi chamada de arquitetura escultural, mas a sua construção ela foi feita por um engenheiro, através do Gustave Eiffel. Então, no caso, ela seria uma obra de engenharia, tá? Mas a forma estrutural assumiu totalmente o controle. Do mesmo modo, muitas vezes o arquiteto não consegue encontrar a solução criativa apenas na ordem arquitetônica. Então, o que acontece? Às vezes o autor lá o artista, né, que vai criar a obra, às vezes ele tem uma ideia boa de engenharia, de estrutura, mas não tem de arquitetura para deixar bonito. Às vezes ele tem uma ideia de arquitetura, mas não sabe como montar a estrutura para deixar bonito. Então, às vezes, um acontece por causa do outro, tá? Por exemplo, então, o arquiteto então, não consegue encontrar a solução criativa apenas na ordem arquitetônica. Então, ele também produz uma obra escultural, tá? Por isso que o arquiteto ele também faz esse como se fosse o serviço do engenheiro, né? Já a Estátua da Liberdade, que é exemplificada, ela não é considerada por muitos como uma arquitetura, mas apenas como uma escultura monumental. Vocês acham que ela é uma arquitetura? Ao lado, então, nós temos um exemplo da arquitetura escultural. Então, aqui tem uma arquitetura escultural do arquiteto desconstrutivista Frank Gehry. Frank Gehry. Aqui, olha só que legal essa entrada aqui, né? Bem... Eu não sei se eu teria coragem de entrar num lugar desse. Então, agora nós temos mais exemplos de integração entre a arquitetura e a escultura ao longo da história, tá? Então, a escultura arquitetônica ela tem sido empregada por construtores, aliás, ao longo da história e tem praticamente todos os continentes da Terra. Então, todo lugar que nós formos, inclusive aqui no país, como nós já vimos antes, tem esculturas assim, entre arquitetura e escultura, né? Acredita-se que essa tradição tenha começado com os assírios, lá por volta de 1879, ainda antes de Cristo, na cidade de Nimrud. A tradição teria, então, um grande depósito de alabastro ou gesso. Isso lhes permitiu, então a região teria, ele permitiu esculpir facilmente seus palácios, desenvolvendo muitos murais com desenhos em baixo relevo. Eu não quis colocar aqui porque são aqueles desenhos que causam constrangimento, aquelas obras de arte que causam um certo constrangimento.
Hoje, antigamente não, né? Então, eles usavam o gesso que tinha, né, o alabastro ou gesso, para construir lá no começo, lá por volta de 879 a.C. Posteriormente, então, os egípcios criaram vários monumentos suntuosos dedicados aos seus deuses e faraós, como aqui no nosso exemplo. Essas construções, então, foram feitas com uma grande quantidade de esculturas arquitetônicas, desde as fachadas até os interiores, ou seja, a escultura não está só aqui fora, ela está lá dentro também. Estátuas, além de paredes, colunas e pilares esculpidos, encantam os visitantes até hoje, mesmo com os desgastes de milhares de séculos. Ou seja, eles não são mais assim perfeitos como quando eles foram feitos. Inclusive, aquelas pirâmides já estão começando a se desmanchar, aquelas onde tem o rosto de leão ou de humano, elas já estão começando a se desmanchar, porque tem muito tempo, né? Aqui do lado nós temos uma imagem da pirâmide invertida. Ela é uma das 5 pirâmides presentes no Museu do Louvre, em Paris. Ela é formada então por vidraças que tem 30 milímetros de espessura. Então, 30 milímetros é grosso, gente. Conectadas então por aço inoxidável, ou seja, para quebrar isso daqui, o cara tem que ser ninja. Não tentem quebrá-la. Vão chegar lá e vão dizer quebrei porque a professora me desafiou. Não, não foi isso que eu disse. É uma obra arquitetônica, então, com funcionalidade ligada à iluminação, mas com características expressivas que também a transformaram em uma peça escultural. Ou seja, aqui ela está fixada, invertida em um lugar onde não tem, não é fechado, como se fosse aquele telhado transparente, sabe, para receber a luz do sol. Ou seja, então ele ficou parecendo uma luminária de pirâmide invertida. Mas também ela está ali como uma peça escultural para ser observada. Agora vamos falar um pouco do Egito. Então aqui nós temos uma maravilha egípcia, que é a pirâmide do Gizé em Mênfis, no Egito. Várias obras, inclusive no Brasil nós temos, patrimônio cultural da humanidade, tá? Então, este aqui, lá no Egito, é um lugar que é tombado como patrimônio cultural da humanidade. Tombado não porque tá caído, gente, mas tombado de... Eu vou explicando para vocês, tá? Tombado de que foi determinado que eles seriam. Não pode mexer, é proibido fazer qualquer tipo de alteração nesse ambiente, tá? Pelas mãos humanas, né? O desgaste do tempo não tem como eu proibi-lo, né? Então, aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho sobre esta escultura aqui, essa imagem. Então, vocês vão ler na página 18 da apostila de vocês que por que eles faziam essas... então, os egípcios, eles construíram imensas pirâmides que serviam de tumba para os faraós, porque eles acreditavam que o espírito não morria, como nós já vimos anteriormente lá em história. Então, junto do corpo mumificado, eles colocavam seus pertences, joias, roupas, tudo que eles tinham conquistado em vida, para que eles tivessem conforto após a morte. Ou seja, eles levavam tudo que eles construíram em vida para a morte. Quando a gente diz que não adianta ficar guardando, que vai morrer, ele vai deixar tudo. Os faraós, eles levavam. Mesmo para ficar lá guardado, eles levavam. Então, é um símbolo de poder e sabedoria. A esfinge, isso daqui, esse lugar, a esfinge, ela tinha a função de proteger as pirâmides do Gizé. Com cabeça humana, em corpo de leão, ela tem mais de 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Suas patas foram feitas de tijolos, para as demais partes do corpo foram esculpidas um único bloco de pedra. Então, essa esfinge está aqui para proteger as pirâmides, tá? Ele tem o rosto humano, corpo de leão, então 73 metros é grande pra caramba, 20 metros de altura, e pensa só que eles utilizaram para fazer o corpo um único bloco de pedra. Então eles foram esculpindo este formato de rosto numa pedra, gente. Pensa só a loucura. Então aqui, ó, inspiração para o trabalho. Ali no trabalho está pedindo para vocês se inspirarem no Egito Antigo para construir uma escultura ou uma maquete arquitetônica. Vamos ser criativos nas escolhas, nas escolhas dos materiais, tá?
Então, uma maquete, vocês já sabem o que que é uma representação reduzida de uma obra em 3 dimensões, como 3 dimensões, vista tanto de qualquer direção, em 3D no caso, né? E aí, eu vou dar uma saidinha aqui para mostrar para vocês. Aqui eu vi alguns exemplos, ó, de crianças que já fizeram, ó, uma pirâmide, ó, a esfinge. Então, vocês podem estar fazendo, olha aqui, ó. Aqui também, ó, um prêmio na escola, olha só. Olha só. Viu só? Então, vocês podem estar pesquisando coisas na internet e vocês vão estar visualizando imagens como exemplos para vocês poderem fazer, tá? Olha só, tem bastante exemplo para vocês aqui no Google. Dá uma procuradinha, vocês vão... Olha aqui que legal. E aí vocês vão conseguir fazer essa maquete, ou se vocês quiserem fazer uma escultura também, tá? E aí, então, páginas 17 e 18, vocês vão fazer, vão me mandar a frase. Aqui eu coloquei o site onde eu peguei algumas das informações, algumas das imagens, tá? Como eu peguei bastante coisinhas de lá, eu coloquei a fonte para vocês. E ali ainda tem bastante coisa que vocês podem até usar de exemplo para fazer a maquete ou a escultura de vocês, certo? E aí também vou passar uma atividade de caligrafia para vocês. Ah, eu não coloquei a data aqui, né? Mas eu já passo a data. Caligrafia, então, páginas 25 e 26. A frase é a mesma que tá lá no outro slide. Eu vou anotar aqui que é para vocês dizerem que não tinha na tela. Então, vocês vão me entregar isso na sexta-feira, dia 28/8. Entregar dia 28/8, que é numa sexta-feira, e vale até 4 pontos. Por que até 4 pontos? Porque pode tirar menos, tá? Então, vou carregar. Entregar dia 28/8, sexta-feira próxima, vale até 4 pontos. E também tem atividade de caligrafia, páginas 25 e 26. Certo, galera, coração? Então era isso. Um maravilhoso fim de semana para vocês. Fiquem bem, beijos e até segunda-feira!